Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, vamos seguir com o nosso estudo da armadura de Deus, né? Onde nós estamos lendo Efésios capítulo 6. Então, eu quero ler com você hoje, então, o versículo 15, que diz: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então hoje nós vamos ver aqui, né, mais algumas partes aqui da armadura. Então hoje nós vamos ver começar pelas sandálias, os calçados, né? Então os calçados são o evangelho da paz. Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através deles que vamos pisar no território do inimigo para resgatar pessoas para Deus, né? Como iremos fazer isso se os nossos pés não estiverem calçados com a preparação do evangelho da paz? Fica uma pergunta para nós, né? Por que a palavra fala aqui, né? Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, porque nós precisamos estar protegidos. Os soldados, eles usavam umas sandálias, que elas ficavam bem presas aos pés. Por quê? Eles não sabiam como seria o território que eles iriam pisar. Eles precisavam ter os pés firmes para lutar. Podia ser arenoso, com areia, rochoso, podia ter relva, enfim. Eles não sabiam que lugar eles iriam pisar, né? Então, por isso que aqui ficou uma pergunta para nós. Como iremos fazer isso se os nossos pés não estiverem calçados? Com a preparação do evangelho da paz, nós precisamos estar preparados para pregar o evangelho. Jesus, ele escolheu os 12, Jesus ensinou eles e depois Jesus enviou. Quando Jesus enviou eles? Quando eles já estavam prontos. Eles ouviram a palavra, eles acompanharam Jesus fazendo milagres, pregando o evangelho do reino. Quando eles estavam preparados, Jesus chamou eles de 2 em 2 e disse: idem por todas as cidades vizinhas, entrem nas aldeias, preguem o evangelho, curem os enfermos. O lugar aonde vocês forem, que não quiserem lhe dar ouvidos e não lhe derem repouso, bate as suas sandálias dizendo: eu não tenho parte aqui, ou seja, eu vim, vocês não quiseram. Então Jesus, ele disse isso, né? Então nós precisamos estar preparados para pregar o evangelho. Por quê? Nós sabemos que nós vamos ser questionados, pessoas vão nos fazer pergunta. O nosso testemunho de vida é uma pregação, gente. Às vezes a gente não precisa nem pregar para os outros. Só o fato dela conhecer a nossa vida, ver as nossas superações, ver Deus agindo na nossa vida, ela vai dizer: nossa, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus. Quando a pessoa ouve a tua história de superação, como você estava quando Jesus te encontrou e a forma que você está hoje. Então nós precisamos, gente, estar preparados, né? Preparados, né? Assim como os pés dos soldados precisam estar calçados para se proteger dos obstáculos perigosos, campos minados, doenças colocadas por seus inimigos, também os nossos pés precisam estar envolvidos no evangelho. Assim, por onde andarmos, vamos apresentar o evangelho de Deus e resgatar vidas. Então, os calçados, gente, servem para nos proteger dos obstáculos,
dos terrenos que a gente vai pisar, do solo que a gente vai pisar, né? Para nos guardar de campos minados, porque nós não sabemos o que nos espera. Quando alguém vai para uma missão, eu vou fazer missão lá na África, vou fazer missão em tal lugar, ela não sabe o que espera ela naquele país, naquele lugar, naquela cidade. Assim como os discípulos, eles entraram em cidades que eles foram bem recebidos, mas eles entraram em outros lugares que ninguém queria ouvir eles, né? Então, a gente nunca sabe o que nos espera. Então, nós precisamos estar preparados para saber o que nós vamos lidar com aquilo que nós iremos encontrar. Nós precisamos estar preparados. Os soldados, eles iam preparados. Por quê? Eles não sabiam o que eles iriam enfrentar, que surpresa o inimigo deles iria levar, que armas de guerra eles iriam levar. Então eles precisavam, porque eles preparavam, né? Terrenos, eles preparavam armadilhas, eles preparavam emboscadas. Eles não sabiam o que tinha pela frente. Então eles precisavam estar preparados, prontos para qualquer situação, para qualquer obstáculo, e assim nós precisamos estar preparados quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. A palavra, ele é o verbo vivo que desceu dos céus, então esteja firmado os teus passos em Jesus. Ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o evangelho por todo lugar, mesmo sendo território inimigo. Você está calçado? Está vestido da disposição de pregar o evangelho em todo lugar? Fica uma perguntinha para nós aqui, né? A gente está disposto? A gente está vestido? A gente está calçado? Está preparado para pregar o evangelho? Porque logo que a gente aceita Jesus, que a gente está no primeiro amor, a gente quer pregar para todo mundo, a gente quer levar todo mundo para a igreja, a gente quer que todo mundo vá, que todo mundo se converta, que todo mundo beba daquela fonte. Mas quando a gente começa a ver que não é tão fácil assim, tão simples assim, eu lembro quando a minha mãe se converteu. Imagina, a minha mãe foi criada tomando passe, as tias recebendo, né, as entidades, elas foram criadas assim. Aí, ela foi até um determinado momento da vida dela. E ela disse, olha o poder das palavras, que naquele lugar aonde ela estava indo seria o último, que se ali não desse certo, se não melhorasse a vida, se não melhorasse a situação da nossa casa, ela iria virar crente. E olha o que Deus preparou. Aonde nós trabalhávamos nessa fábrica de calçado que eu já falei para vocês, que chegava no verão, aí quando não tinha botas, não tinha assim aqueles os calçados, enfim, que ela passava aquela pomada, né, que era o trabalho dela lá na parte do acabamento do calçado, eles levavam ela emprestada para costura. E Deus colocou ela na mesa de uma crente. Ela passava a cola e a mulher preparava as peças. E aquela mulher foi falando de Jesus para ela. Ela aceitou Jesus no banheiro da fábrica. Ela dobrou o joelho e aceitou Jesus. Quando ela chegou em casa, tirando imagem, tirando as coisas, e agora enlouqueceu de vez. E ela achou que assim como ela levava nós para tomar um passe, para se benzer, ela iria levar nós para a igreja também, só que não foi bem assim. Então, para você ver que a gente precisa estar preparado, porque o terreno que ela começou a enfrentar foi outro, era mais difícil, mas ela não desistiu, ela ficou orando por nós, sempre em oração. Uma foi, outra foi, né? Então, faltam só 2 irmãos para irem para Jesus. Mas nós estamos sempre orando. Por quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo é no tempo de Deus, nada é por força nem por violência. Por que eu citei esse exemplo? Para você ver, gente, que não é fácil assim.
Que às vezes a pessoa acha, né? Ah, não, mas se ela ia lá em tal lugar comigo, ela vai para a igreja. A pessoa não vai. Sempre o diabo vai colocar uma resistência para tentar fazer você desistir dela, você parar de orar por ela. E esses são os terrenos que nós vamos pisar. Nós não sabemos como vai ser a reação das pessoas que nós vamos convidar, que nós vamos pregar, o que nós vamos ouvir. Alguns vão ouvir de bom grado, outros vão olhar e vão dizer, eu lembro quando nós éramos obreiro, né? Uma outra igreja que eu frequentava, né, que foi desde o início da minha conversão, a gente saía evangelizando, entregava um jornalzinho e muitas pessoas, não, eu tenho a minha religião, e não pegavam, jogavam fora os jornais, jogavam no chão, desprezando o evangelho, desprezando as boas novas, a palavra. E a gente ficava tão triste quando a gente via aquele jornalzinho no chão, porque o diabo usava aquilo para tentar nos desanimar. Aí nós paramos às vezes de ir nas praças, a gente começou a ir nas casas, nos bairros. Aí a gente ia, entregava o jornal na mão da pessoa, a gente entrava, se a pessoa queria uma oração, a gente orava, era diferente. Tinha pessoas que não aceitavam, mas tinha outros que pegavam o jornal, a gente dizia Deus te abençoe. Aí uns convidavam a gente para entrar, a gente sempre ia de 2 em 2, como Jesus ensinou, né? E a gente orava, né? Tinha pessoas que pediam para a gente entrar. Irmão, faz uma oração aqui por mim, aqui na minha casa, e a gente orava. E pessoas iam para a igreja depois disso. A gente via a pessoa lá no culto. Nossa, isso alegrava o nosso coração. Mas a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe o solo que a gente vai pisar depois, né? E eu quero ver com você também sobre o escudo da fé. O escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. O escudo mencionado aqui nessa passagem é semelhante, né, ao dessa imagem aqui, ó, tá? Isso aqui é o escudo. Tinha esses compridos, grandes, alguns eram redondos, né? Que eles seguravam assim, aqueles redondos. Então tinham vários modelos, tá? E é semelhante a esse aqui. Era um escudo grande que protegia a maior parte do corpo. E se você vê esses filmes antigos, você pode perceber que todos os escudos, a maioria eram grandes assim. Por quê? Porque os soldados, eles se aglomeravam em vários na frente, eles faziam uma barreira, eles levantavam, eles se protegiam das flechas, né? Eles iam, aqueles da frente, geralmente eles iam indo com uma mão, eles se protegiam aqui, o escudo, e com a outra mão eles iam já dando golpes com a espada nos seus inimigos. Então, o escudo, ele protege a maior parte do nosso corpo, né? E o escudo cobre todas as brechas que o maligno usa, gente, para plantar dúvida em nós sobre a palavra de Deus. O escudo da fé, ele rebate os dardos inflamados do maligno, né? A dúvida, uma vez plantada em nosso coração, faz com que o inimigo encontre vários meios de nos fazer desanimar e completar a sua ação, nos derrotando. Mas se sustentarmos o escudo da fé com os nossos braços por meio da oração, então fecharemos todas as brechas e dissiparemos todos os dardos inflamados do maligno. Olha a função do escudo. Nós criamos uma barreira, gente. O escudo através da oração, da nossa fé. A gente tem ele aqui, ó, nos protegendo, rebatendo os dardos inflamados do maligno que tenta lançar no nosso coração, minar nossa mente. Então nós precisamos deste escudo. Nós precisamos orar. A palavra diz: orai incessantemente, orai uns pelos outros. Então nós precisamos orar por nós, orar pelos outros, orar pela igreja.
orar pelo pastor, pela pastora, pelos líderes, orar pelo nosso país, orar pelo nosso estado, orar pelo lugar que você mora, orar pelo prédio onde você mora, na rua que você mora, no bairro que você mora. Você tem que orar por todos incessantemente, para que essas pessoas abram o coração. Orar e dizer: Senhor, aonde eu for, que eu seja sal e luz, que eu possa ser luz quando entrar num lugar, Pai, que as pessoas estão sofrendo, que eu possa ser luz quando eu entrar num hospital, que eu possa levar a palavra, que eu possa levar a luz e dizer: Jesus te ama, Jesus já te curou, Jesus já levou tudo isso lá na cruz do Calvário. Eu lembro que eu trabalhei no hospital, né, lá em Lajeado, muitos anos, eu trabalhei lá, e quando o pastor me pedia para ir lá no hospital orar por alguém, eu já orava pela pessoa que estava no quarto, né, junto. Aí, às vezes, tinha aqueles quartos, né, que tinham 4, 5 senhoras ali, e era o quarto só de mulheres. Eu orava por todo mundo, levava óleo ungido, orava por todas aquelas senhoras que estavam ali, anotava o nome delas, levava lá para a igreja, colocava no caderno de oração. E a gente via que elas ficavam alegres quando a gente levava as boas novas, quando a gente entra nesse lugar de dor, de sofrimento, e você chega ali e diz para aquela pessoa: Jesus já te curou, ele já levou tudo isso lá na cruz, e você ora por ela. No momento em que ela recebeu um diagnóstico dizendo: não, você vai morrer, você não tem muita chance. Aí você chega lá e dá uma palavra para essa pessoa e diz que Jesus já morreu a morte dela, que Jesus já pagou o preço por ela. Muda a situação, muda. Eu lembro que uma vez o pastor pediu para que eu fosse na UTI. Tinha uma senhora, e como eu trabalhava lá, eu tinha crachá, né? Então era mais fácil para eu entrar. E ela era irmã, né, de uma irmã que congregava na nossa igreja. Essa irmã era de Porto Alegre, a irmã dela, essa era de Lajeado. E essa irmã dela, de repente, do nada, aquela mulher foi parar no hospital, foi para uma UTI, desenganada. E eu sei que eu fui de tarde, eu vi que já tinham 3 familiares, eu não entrei. Daí eu voltei para a igreja, que era ali perto, falei: pastor, eu vou à noite. Aí eu cheguei, eu fui a primeira. Aí eu subi. E daí eu sei que dois filhos dela, né, tinham subido e disseram: pois é, e os dois conversando, e eu estava do lado, eles não sabiam que era eu que tinha ido no lugar, porque podiam entrar 3, né, 3 de manhã, acho que 3 de tarde ali e 3 de noite, eles liberavam ali uns minutinhos. Aí eles começaram a conversar: pois é, diz que tem outra pessoa. Daí eu me apresentei. Eu disse: eu sou a obreira Eliane, eu vim aqui orar pela mãe de vocês, porque a tia de vocês pediu, ligou aqui para a igreja, assim, assim. E eu entrei. Eu disse: eu não vou me demorar. Eu entrei, ungi aquela senhora, e eu lembrei, né, de que um dia o pastor tinha contado para nós de uma senhora que na hora o Espírito Santo, olha, me trouxe à memória aquilo que o pastor um dia tinha contado para nós sobre um fato da UTI. E quando eu entrei na UTI e eu cheguei, eu ungi aquela mulher, eu disse para ela: eu sei que a senhora está me ouvindo. Me apresentei, eu disse: eu sou a obreira Eliane, eu sei que a senhora está me ouvindo, a sua irmã pediu para nós virmos aqui fazer uma oração, e eu vim aqui orar pela senhora. E na hora o Espírito Santo me trouxe à memória a mesma situação que o pastor havia contado para nós. Ele disse: manda ela liberar perdão, porque ela vai morrer e vai para o inferno. E eu falei, eu disse: olha, se a senhora tem mágoa de alguém no seu coração, eu não sei se a senhora conhece a palavra, mas se a senhora morrer com ódio, com mágoa, ressentimento, amargura de alguém ofendida, a senhora não vai para o céu. A senhora sabia que a senhora não vai para o céu, a senhora vai para o inferno. Então a senhora libera perdão, e eu sei que a senhora está me ouvindo no seu inconsciente, eu sei que a senhora está me ouvindo. E eu disse: fala com Deus, ora em pensamento, pede perdão para o Senhor, libera perdão para essa pessoa. Aí eu orei por ela e fui embora.
No outro dia, aconteceu exatamente a mesma coisa, a mesma história que o pastor tinha contado um dia para nós, a mesma coisa que essa senhora. No outro dia, a mulher estava no quarto. Aí os filhos, a família foi lá na igreja agradecer. Aí o pastor foi no quarto visitar ela, né? O meu pastor lá da época. E realmente, ela tinha mágoa. Então, para você ver, a mágoa mata, né? E esse fato, o pastor tinha um pastor anterior, né? Que hoje já está na glória, que foi o pastor que me batizou. Ele tinha contado um caso parecido para nós, de uma irmã que ele havia ido no hospital e que essa mulher do nada também foi parar numa UTI desenganada. E ele disse que na hora que ele estava orando por ela, o Espírito Santo disse: manda ela liberar perdão. E ele disse: olha, irmã, eu sei que a senhora está me ouvindo. Se a senhora morrer hoje com mágoa no seu coração, a senhora conhece a palavra, a senhora sabe para onde é que a senhora vai. Então a senhora se conserte com Deus e libera o perdão. No outro dia a mulher estava no quarto. E na hora o Espírito Santo me trouxe à memória a mesma coisa, a mesma situação. Não sei, e essa mulher que o pastor havia contado a história, ela disse: pastor, eu tinha mágoa do meu marido. Eu achei que eu tinha perdoado ele, mas eu não perdoei, foi só da boca para fora. Aí ela liberou o perdão, ela foi pro quarto, ficou curada e foi embora. Então imagina, né? Olha as situações. E eu cheguei lá e o Espírito Santo fala para ela isso. E eu falei. No outro dia a mulher estava no quarto também. Depois a família toda foi um dia de tarde na igreja, no culto, agradecer, né? Que nós havíamos ido lá fazer oração por ela na UTI, que o pastor tinha ido no quarto visitar ela também. Depois ela foi liberada para casa, para você ver, gente, o que a mágoa faz. E quando a gente fala libera o perdão, porque o diabo, gente, ele sempre vai tentar minar o coração da pessoa. Por isso que o escudo da fé, ele nos protege, ele nos reveste. A gente tem que ter fé, a gente precisa crer. Tudo é possível ao que crê, Jesus falou. Então nós precisamos, gente, segurar esse escudo com a nossa fé. Crer que tudo vai ser melhor, que amanhã é outro dia, que Deus é conosco, que Deus cuida de nós, que Deus nos dá o livramento, que Deus é o provedor, que Deus é bom, Deus é nosso Pai. Ele cuida de nós, Ele prove todas as coisas, o Senhor, Ele nos corrige, porque Ele quer o nosso bem. Então, a dúvida, o diabo vai tentar colocar dúvida, gente, no nosso coração, porque a palavra diz o quê? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada de um lado para o outro. Ela não tem direção. A onda, ela vai para qualquer lado. Você já viu? A onda não vai sempre num lugar só. Uma hora ela vai para cá, daqui a pouco ela vem para lá. E assim é a pessoa que duvida. Ela não se firma. Ela deixa a dúvida roubar a bênção dela. Ela deixa a dúvida roubar a cura dela. A provisão, a prosperidade, tudo. Ao que duvida é semelhante, é comparado com a onda do mar. A pessoa que ela é inconstante na fé é uma pessoa que tem muitas dúvidas. Ela vive se questionando: mas será disso? Mas será daquilo? Ah, mas será que eu sou merecedor? Mas será que Deus isso? Mas será? O será é dúvida. Quando você coloca o será, você perde a bênção. Você tem que declarar a palavra. Eu creio que eu estou curado em nome de Jesus. Por mais que o sintoma esteja ali, fala que você está curado. Eu lembro que tinham pessoas que testemunhavam, né? Que geralmente na sexta-feira na igreja que eu frequentava, lá, né, no início da minha conversão, tinha o culto de cura e libertação. Tinha gente que enquanto ali o pastor perguntava: alguém foi curado? Tem algum testemunho? Quando ele fazia a oração da fé, alguns testemunhavam, outros ainda estavam, mas ele dizia: fiquem firmes, não retrocedam, não digam que está doendo, vocês ficam firmes declarando: o diabo, pega a tua mentira e sai, porque eu já estou curado pelas feridas de Jesus. Quando a pessoa saía da porta da igreja, eles estavam dobrando a esquina, a dor desaparecia, só para eles não testemunhar, eles contavam no outro culto. Pastor,
Aquele dia o Senhor orou, quando eu saí daqui, aquela dor ainda estava, e eu fiquei firme naquilo que o Senhor falou. Quando eu dobrei a esquina, a dor sumiu. Para quê? Para tentar colocar dúvida. Não adiantou de nada a oração desse pastor. Olha aí, ó, a dor tá aí, o diabo, certo, martelando na mente, mas aquela pessoa ficou firme. Não, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Pega a tua mentira e sai. A dor saiu. Tinha pessoas que a dor saiu depois de um dia, mas elas ficaram firmes. Por quê? O diabo vai tentar colocar dúvida. Se alguém fizer uma oração para você, colocar a mão na tua cabeça e orar pela tua cura, o diabo vai tentar colocar dúvida. Não, você não está curado. Vai vir aquela dorzinha, uma ferroada. Ai, eu acho que eu não. Se você disser eu acho, foi-se. Ele colocou a dúvida e você perdeu a bênção. Aí a dor vai continuar mesmo. Aí você abriu a brecha. Porque a fé, como eu li aqui, o escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvida em nós sobre a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar revestidos aqui, ó, o escudo da fé. Ele não vai deixar passar nada. As brechas vão estar fechadas. O diabo não vai conseguir colocar nada na tua mente e nada vai descer ao teu coração. Você vai permanecer firme, só vai ter a palavra no teu coração. Você vai gerar vida. Como a minha mãe disse, se não der certo aqui, eu vou virar crente. As palavras têm poder, para você ver, né? Então, eu quero orar por você, eu não vou me estender aqui. E eu vou deixar para amanhã, aí nós vamos terminar, né? A gente vai ver sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, né, nosso próximo devocional. E eu tenho ouvido, né, relatos também das pessoas que me falaram que gostaram muito, né, do estudo dos 7 pecados capitais, que aprenderam muito. Muitas pessoas disseram, meu Deus, o que era aquilo sobre a gula? Jesus. Outros, aquele da preguiça mexeu comigo, né? Eu vou para academia, vou fazer alguma coisa, né? Então, para você ver que foi bênção, né? Foi para minha vida e eu acredito que foi para a vida de muitas pessoas também. E eu acredito que esse estudo também vai ser bênção, é bênção, né? Na vida de vocês também, em nome de Jesus. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, renovadas, fortalecidas, Pai, que a tua graça, que a tua unção e que o teu poder se derrame sobre a vida delas, que elas tenham entendimento, Pai, de toda a tua armadura, que elas busquem o revestimento que vem do alto, que elas sejam cheias do Espírito Santo, cheias da tua presença, da tua graça, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.